A teoria do delito em Os Miseráveis, de Victor Hugo, é trazida à tona principalmente pela história de Jean Valjean, que nos faz refletir sobre crime, punição e moralidade. Valjean é preso por roubar um pão para alimentar sua família, um crime pequeno, mas que resulta em uma punição extremamente dura. Essa situação expõe como o sistema jurídico da época lidava com os delitos de forma rígida, sem considerar o contexto social ou as intenções por trás do ato. Ao longo da obra, o inspetor Javert representa uma justiça implacável e sem espaço para nuances. Para ele, o crime deve ser punido de acordo com a lei, sem levar em conta as razões ou circunstâncias que levaram a pessoa a cometer o delito. A lei é a lei e ponto final. Por outro lado, a transformação de Jean Valjean nos faz pensar: será que é um crime que deve ser visto apenas como uma violação da lei ou é importante entender o que está por trás da ação? A obra sugere que o sistema de justiça poderia ser mais equilibrado, levando em conta tanto a punição quanto a chance de reabilitação. Hugo nos mostra que a verdadeira justiça não é só seguir a lei, mas também ter compaixão e promover uma reintegração justa e humana para quem erra. Em Os Miseráveis, de Victor Hugo, a penalização excessiva e o princípio da proporcionalidade são temas centrais, especialmente no que se refere à história de Jean Valjean. Jean Valjean é condenado a 19 anos de trabalhos forçados por roubar um pão para alimentar sua família. Essa sentença é desproporcional ao crime, e a severidade da punição serve como uma crítica social à injustiça e à crueldade do sistema judicial francês da época. A história de Valjean mostra como a aplicação de penas excessivas podem destruir a vida de uma pessoa, independentemente de suas circunstâncias ou motivações. Essa desproporcionalidade é um reflexo que o sistema, em vez de considerar o contexto humano e social dos atos, prioriza a punição rígida e impessoal. O princípio da proporcionalidade, que implica que a punição deve ser adequada ao crime cometido, é evidentemente violado no caso de Valjean. Hugo utiliza essa narrativa para expor a falência moral do sistema que desumaniza os indivíduos, tratando-os como números e ignorando as causas subjacentes dos seus atos. O personagem de Javert, o inspetor que persegue Valjean, simboliza essa mentalidade punitiva, implacável e insensível, que não admite margem para compaixão ou para reconsideração das circunstâncias. Assim, Os Miseráveis não apenas relata a trajetória de Jean Valjean, mas também convida a uma reflexão sobre a necessidade de um sistema de justiça que considere o equilíbrio entre o crime e o castigo, respeitando a dignidade humana. Em Os Miseráveis, de Victor Hugo, os direitos humanos e a dignidade humana são assuntos abordados durante toda a narrativa da história, desde a precariedade em que vivia a sociedade, como os detentos, os moradores em situação de rua, os trabalhadores e as mulheres da noite. Cansados da exploração e da precariedade de suas vidas, se unem em forma de protesto, cobrando ao Estado condições dignas de trabalho, moradia, saneamento e direitos. Recursos esses que só eram designados à burguesia. Mediante essas circunstâncias, os revolucionários exigiram a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, em 1789, deixando claro que todos os homens nasciam livres e iguais em direitos. Após Jean Javan se tornar prefeito da cidade de Vissal, trazendo melhorias nas condições sociais e econômicas da cidade, começou a se tornar referência em outros povoados, como um exemplo de empatia, boa liderança e cordialidade em suas decisões. Esse tema aborda a importância da pauta dos direitos humanos e da dignidade humana, aonde refere-se a melhorias de recursos essenciais em nossa sociedade, e que rege sobre o poder do Estado, como o princípio da dignidade da pessoa humana, presente na Constituição Federal do Brasil, artigo 1º, inciso 3º, no qual diz que todos os seres humanos têm um valor intrínseco e devem ser tratados com igualdade, respeito e liberdade. A obra Os Miseráveis, de Victor Hugo, é um retrato profundo da sociedade francesa do século XIX, onde a criminalização da pobreza se mostra uma realidade triste e recorrente. Jean Valjean, o protagonista, é um exemplo claro de como as condições sociais podem levar uma pessoa a cometer crimes para sobreviver. Ele é condenado por roubar um pão para alimentar a sua família, tornando-se uma vítima de um sistema que pune a miséria ao invés de buscar soluções para ela. Essa criminalização não apenas marginaliza os pobres, mas também os transforma em alvos de uma sociedade que prefere ignorar suas necessidades. O impacto social da injustiça é evidente ao longo da história. Fantine, outra personagem importante, representa como as mulheres em situação de vulnerabilidade são ainda mais afetadas pelas desigualdades sociais. Sua luta para sustentar sua filha Cosette a leva a um ciclo de degradação e desespero. Durante essa luta, Fantine chega até mesmo a vender os seus dentes e o seu cabelo para que a sua filha tivesse chances de sobreviver. A trajetória de Fantine mostra como o sistema falha em proteger os mais necessitados, criando um ciclo de pobreza e violência. A sociedade apresentada por Victor Hugo não reconhece a dignidade das pessoas que vivem à margem, pelo contrário, elas são tratadas como criminosas por suas escolhas forçadas.
Porém, Os Miseráveis também traz uma mensagem de esperança através da ideia de reinserção social. A história de Jean Valjean demonstra que a mudança é possível, quando há compaixão e oportunidades. O Bispo Myriel simboliza essa esperança. A sua bondade e o seu perdão permitem que Valjean encontre um novo caminho na vida. Ao acolher Cosette e cuidar dela como se fosse sua filha, Valjean não apenas transforma sua própria vida, mas também oferece à menina uma chance de um futuro melhor. A reinserção social é uma mensagem importante na obra, mostrando que todos têm direito à redenção e à reconstrução de suas vidas. Através do amor e da solidariedade, é possível superar as barreiras impostas pela sociedade. Victor Hugo nos convida a refletir sobre nossas responsabilidades com os marginalizados e nos desafia a construir um mundo mais justo. Concluindo, Os Miseráveis vai além do seu contexto histórico e se torna uma crítica atemporal à criminalização da pobreza e ao impacto devastador da injustiça social. Ao mesmo tempo, nos inspira a acreditar na capacidade humana de transformação por meio da empatia e do amor.